Manhã de domingo e com friozinho, estou finalizando o meu devocional e senti de vir aqui gravar esse vídeo. Eu pensei em gravar um vídeo rápido lá para os stories do Instagram somente, mas o Espírito Santo me impulsionou, já grava para o canal. Então falei, então vamos lá, né? Mesmo com cara inchada, né? Aquela manhã de domingo a gente dorme um pouquinho a mais, carinha inchada mesmo, de sono, sem maquiagem, tô aqui só com protetor solar e o cabelo tá maravilhoso, né? Então o que importa é falar aqui da palavra do Senhor. O que importa é o Senhor. É tudo para a glória de Deus, não é para mim, não é para você olhar para mim e falar, nossa, como que a Jéssica tá linda, Jéssica tá bem maquiada, Jéssica tá bonita. Não olha para mim, ouça minhas palavras, não olhe para mim, ouça o que eu vou dizer, ouça a palavra do Senhor, né? Porque não é eu, não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo de Deus. Hoje quero falar aqui sobre o Espírito Santo de Deus. A leitura do meu devocional de hoje foi lá no livro de João, capítulo 16. E lendo o capítulo 16, a palavra do Senhor falou muito comigo no versículo 7. E versículo 7 e 8, que Jesus, fala sobre a obra do Espírito Santo, que Jesus diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, grava bem essa palavra, Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele estava falando para os discípulos que se ele não fosse, ele não enviaria o Espírito Santo dele, o Espírito Santo que convenceria o mundo do pecado, o mundo da justiça e do juízo. E eu comecei muito a refletir que eu nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo antes da minha conversão. Tem um louvor da Valesca, Eu Sou Teu Pai, que fala bem assim: muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns estão de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. E sempre quando eu ouço esse louvor, eu lembro de mim antes da minha conversão. E que também tem muitas pessoas assim que ouve falar de Deus, ouve falar de Jesus, mas não conhecem verdadeiramente. Outros conhecem, mas estão longe dele, né? Não tem intimidade com ele, não busca ter uma vida de intimidade com ele. E eu sempre reflito nesse louvor, que eu sempre ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus, não sabia, né? Tinha um entendimento super raso sobre o porquê que Jesus morreu por nós, e não buscava saber a verdade, né? Não tinha o interesse em conhecer a verdade. Mas eu ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus, mas o Espírito Santo, eu nunca tinha ouvido falar da pessoa do Espírito Santo. E na minha conversão, que ocorreu dentro de casa, eu tenho até um testemunho falando um pouquinho da minha conversão nos vídeos anteriores. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a assistir pregações, ensinamentos, estudos no YouTube, e logo comecei a conhecer quem que era o Espírito Santo, né? E quando eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, comecei a buscar conhecê-lo, tudo começou a fazer sentido. Todo o processo da minha conversão, sabe? Tudo que eu venho vivendo no caminho do Senhor, tudo foi por intermédio do Espírito Santo, né? A graça do Senhor me alcançou e Ele derramou sobre mim o teu Espírito. Ele me deu o Espírito dele. O Espírito Santo foi quem começou a me convencer do meu pecado, começou a me convencer do meu comportamento, de muitas coisas que eu fazia, de como eu era. E até hoje, né? Até hoje, na verdade, eternamente, até Jesus voltar. Todos os dias nós vamos aprender algo novo. Todos os dias o Espírito Santo vai estar ali nos ensinando, nos direcionando no caminho certo. E quando eu li este versículo, eu comecei a refletir
né? O Espírito Santo trouxe no meu coração a reflexão que já pensou como que seria o mundo se todo mundo tivesse o Espírito Santo? O mundo não seria como é, cheio de violência, cheio de maldade, cheio de pecado, cheio de iniquidade. O mundo seria muito melhor se todo mundo tivesse o Espírito Santo. Mas a realidade é outra, né? O que acontece é que muitas pessoas nunca nem ouviu falar do Espírito Santo, assim como eu também nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E algumas pessoas já ouviu falar do Espírito Santo, mas não faz a mínima ideia de quem ele é, da importância dele na nossa vida. E tem pessoas que já ouviu falar do Espírito Santo e acha que conhece o Espírito Santo. Por que acha que conhece? Porque tem pessoas que falam que conhece o Espírito Santo, sabe quem é o Espírito Santo, mas vive a vida totalmente fora do que a palavra do Senhor nos ensina. Vive uma vida completamente diferente do que a palavra do Senhor nos direciona. Porque uma pessoa, quando ela verdadeiramente conhece o Espírito Santo, tem o Espírito Santo e vive conforme aquilo que o Espírito Santo ministra no coração dela, vive conforme os frutos do Espírito Santo, ela tem comportamentos completamente diferentes, a fala dela é diferente, a atitude dela é diferente, porque a palavra do Senhor nos diz que o fruto do Espírito Santo é paz, amor, alegria, longanimidade, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que conhece o Espírito Santo e vive conforme a palavra do Senhor, ela vai transmitir, ela vai colocar em prática todos esses frutos do Espírito Santo na vida dela. Ela vai buscar diariamente se parecer mais com Jesus. Ela vai colocar em prática os frutos do Espírito Santo em todas as áreas da vida dela, em todo momento, todos os dias. Vai procurar colocar em prática os frutos do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita, não. Isso não quer dizer que a pessoa nunca vai cometer erros, falhas, pecados. Não, jamais. Nós só realmente seremos santos e sem pecado a partir do momento que Jesus vir nos buscar para a glória. Aí sim, lá com Jesus, com Deus, perto do santo, perto de Deus, nós seremos santos e perfeitos assim como Deus é. Mas enquanto estivermos aqui na terra, não seremos. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos convence dos nossos pecados. Ele vai nos convencer das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, de algum comportamento que nós tivemos que não condiz com a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai ministrar no nosso coração e vai dizer: olha, você agiu de forma errada. Sabe quando você xinga uma pessoa, você maltrata uma pessoa ali na hora do nervosismo, do impulso, e depois vem naquela consciência: poxa, eu não deveria ter falado dessa forma, eu não deveria ter agido dessa forma. Isso é o Espírito Santo de Deus te convencendo, não é consciência, né? Hoje eu sei, porque antes eu sempre tinha: porque minha consciência pesou, porque minha consciência... É o Espírito Santo na nossa consciência, é o Espírito Santo que age ali. É o Espírito Santo que nos convence daquilo que nós falamos, aquela palavra torpe que nós falamos, aquela atitude que magoou, que machucou outra pessoa. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Uma coisa que aconteceu comigo e que eu tenho certeza que acontece com quase todo mundo que entrega a tua vida para Jesus, tudo aquilo de maravilhoso que começa a acontecer na nossa vida, tudo aquilo que a gente começa a sentir, né? A gente começa a sentir um desejo enorme para que outras pessoas também sintam, para que outras pessoas também tenham isso, sinta esse amor, sinta essa alegria, sinta essa paz verdadeira que só Jesus pode nos dar. E a gente quer que as pessoas sintam, a gente quer convencer as pessoas a entregar a vida para Jesus. A gente quer conquistar almas para Jesus, né? E no começo da minha conversão eu tinha esse desejo tão forte dentro de mim que eu sempre falava, na verdade até hoje, eu tenho esse desejo até hoje, eu falo até hoje, eu não deixo. Para mim a maior alegria é falar de Jesus, é falar de Deus, é falar do Espírito Santo. E cada dia mais eu venho aprendendo, eu venho buscando aprender para eu falar cada vez mais, sabe? Mas não falar de uma forma para
para convencer de uma forma assim, para poder manipular a pessoa para ela entregar a vida para Jesus, de querer convencer ela a qualquer custo. Não, sabe? Eu falo conforme a palavra do Senhor. Eu falo, na palavra do Senhor é assim, sabe? É como eu tô falando aqui com você. Então eu falo aquilo que vem no meu coração, mas não com a forma de querer obrigar, impulsionar e convencer a pessoa. Não, porque eu aprendi aqui na palavra do Senhor que quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. O que eu faço, né? O que eu venho fazendo é uma sementinha que eu vou plantando. Cada vez que eu falo de Jesus para alguém, cada vez que eu mando um devocional para alguém que ainda não é servo do Senhor, que ainda não é convertido, cada vez que eu mando um louvor, eu mando um versículo, ali eu tô plantando uma sementinha. E eu quero dizer isso para você também. Não deixe de plantar uma sementinha no coração daquele que ainda não é filho do Senhor. Não deixe de plantar uma sementinha naqueles que ainda tá no mundo lá, que está afastado do caminho do Senhor, que não conhece ainda o Senhor, que não conhece Jesus ainda. Não deixe de plantar, porque às vezes a gente sempre passa isso na minha cabeça, pode ser que também já tenha passado na tua cabeça, você que é serva, que já é cristão, que já é crente. A gente fala um versículo, a gente vai lá, chama para ir pro culto, e às vezes você vê que a pessoa não tá nem dando ouvido pra você. Muitas vezes você vê que a pessoa não tá nem aí porque você tá falando, parece, né? E aí às vezes você fica triste, você fala, eu não vou falar mais nada, eu vou deixar pra lá, eu não sei o que, tal, sabe? E várias vezes eu vim com esse sentimento, mas isso é seta do inimigo, fazendo você desistir, parar de proclamar o evangelho de Jesus. Para que você não salve a alma, para que você não seja um instrumento na vida daquela pessoa para resgatar aquela alma para Jesus. Não deixe isso acontecer. Por mais que você parece que a pessoa não está importando, não está ouvindo, mas no fundo está sendo plantada uma sementinha ali dentro dela, que logo essa sementinha ela vai morrer para florescer, para crescer, para nascer, né? Porque a semente, quando ela é plantada, ela morre e aí ela vive, ela começa a nascer, a crescer, né? E é assim dentro da pessoa. Não deixe de falar, não deixe, manda um versículo, manda um louvor, manda uma palavra, manda um áudio, sabe? Uma palavra de carinho, que Deus abençoe seu dia. Eu te amo. Meu Deus, o quanto que... Eu vou dizer uma outra coisa. Aqui na palavra do Senhor fala, né, que um dos frutos do Espírito Santo é o amor. O quanto que cada vez mais eu amo Jesus, quanto mais eu amo a Deus, porque eu sempre peço, Espírito Santo, me ajude a amar cada vez mais o Pai, me ajude a amar cada vez mais Jesus. E quanto mais esse amor por Deus aumenta, o quanto que o meu amor pelas pessoas aumenta. Primeiro pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu marido, sabe? Pela minha família, o quanto que esse amor aumenta. E pelo próximo, começo a ter, sabe? Um amor, um carinho pelos irmãos e as irmãs da igreja, o quanto que o meu coração transborda de amor, sabe? De alegria, de estar em unidade, de estar com as irmãs lá na igreja, de fazer parte do grupo que eu faço, de louvor, né? E quanto mais você ama a Deus, mais você ama Jesus, mais você ama o teu próximo. Isso é fato. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Então expresse este amor, não deixe guardado só para você. Coloque em prática na tua vida todo o fruto do Espírito Santo. Às vezes a gente não coloca em prática por conta do orgulho. Às vezes o Espírito Santo tá ali querendo aflorar dentro de você, querendo que você viva conforme o que ele quer te ensinar, te impulsionando a viver as maravilhas que Deus tem para você, a você transmitir, a você transbordar os frutos do Espírito Santo, mas o orgulho não quer deixar. Então, peça para o Espírito Santo, eu quero colocar em prática os teus frutos, eu quero ser mais como Jesus, mas por favor, repreende,
Tira de mim esse espírito de orgulho, que o Espírito Santo vai tirar esse espírito de orgulho de você, para você transbordar, para você colocar em prática todos os frutos do Espírito Santo em todas as áreas de tua vida e com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua família, com amigos, até quem não é da tua família, você vai começar a sentir um amor, você vai começar a se preocupar com o próximo, a amar mais o próximo, a respeitar mais o próximo. E o quanto que isso faz a diferença na vida da pessoa, só de você estar mandando ali uma mensagem, um louvor. Eu te amo, escuta esse louvor para edificar a tua vida hoje, para alegrar o teu dia, adore ao Senhor hoje, manda um versículo, sabe? Ah, mas eu não sei, eu não conheço os versículos da Bíblia, eu não gravo, eu também não gravo. O que acontece comigo é que quando eu vou lendo, na minha memória vai ficando registrada a leitura, mas eu não gravo. Mas no momento que você precisar, o Espírito Santo vai pegar este versículo específico para algum momento que você precisar, ele vai tirar lá daquele registro de quando você leu, ficou registrada, ele vai tirar daquele registro e vai trazer para a tua memória. E você vai dizer, a palavra do Senhor diz isso, isso, isso e aquilo, conforme for a situação que você precisar falar da palavra, o Espírito Santo vai trazer na tua memória. Não precisa de você lembrar o capítulo, o versículo, só dizer, a palavra do Senhor diz. E acontece comigo que sempre quando eu lembro a palavra, eu lembro o que está dizendo a palavra, mas não lembro o versículo ou o livro, eu vou no Google. Hoje nós temos essa tecnologia que nós podemos usar a favor do reino de Deus. Eu vou lá no Google e escrevo versículo que diz, aí eu escrevo conforme, por exemplo, esse versículo que nós estamos falando sobre ele, João capítulo 16, versículo 7 e 8. Eu posso lembrar só do que está escrito. Se eu não for, eu não enviarei o Consolador. Aí eu posso lembrar só dessa parte, não lembro do livro, não lembro do capítulo, não lembro do versículo, não lembro nada, só lembro dessa frase que está na palavra. Eu vou lá no Google e escrevo, versículo que diz, se eu não for, não enviarei o Consolador. E o Google mostra para mim aonde que está o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo. Então, o mais importante é que você tem que ler a palavra do Senhor para ficar registrada na tua memória, porque quando você precisar falar desta palavra, o Espírito Santo vai trazer a tua memória e vai usar a tua boca para usar a palavra para edificar a vida de alguém. Você está vendo a importância do Espírito Santo na nossa vida? O mundo hoje, mais do que nunca, precisa do Espírito Santo, precisa do Consolador Espírito Santo. Ele é uma pessoa que tem sentimento assim como nós temos. Ele habita no nosso espírito. O Espírito Santo, ele está aqui. Só que o Espírito Santo, ele é respeitador, ele não invade a nossa privacidade, ele nos dá o livre-arbítrio. Então, você pode escolher todos os dias ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu, quanto mais venho conhecendo do Espírito Santo, mais eu fico dependente dele, mais eu quero conhecê-lo, mais eu quero que ele esteja o tempo todo fazendo parte da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia. Eu venho tendo o hábito de convidar o Espírito Santo para treinar comigo. Eu treino em casa. E tem dia que eu simplesmente não quero, a maioria dos dias o nosso corpo não quer, a nossa alma não quer fazer nada do que é benéfico para nós. Então eu peço ajuda para o Espírito Santo me dê força, me ajuda, me dê força, me dê disciplina para treinar, para limpar a casa. Espírito Santo, hoje eu tô cansada, eu tô desanimada, mas me ajude a ser caprichosa, a cuidar da minha casa com zelo, ajude-me a fazer comida saudável. O Espírito Santo vai te ajudar em todas as tuas fraquezas, em todas as tuas necessidades. É só chamá-lo, é só convidá-lo que ele vai te ajudar. Ele tá ali, ele só precisa que você convide-o, ele só precisa que você tenha um relacionamento com ele, que você tenha intimidade com ele, porque é o que ele mais quer. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. Um dos grandes desejos que eu tenho no meu coração é que todo mundo conheça a pessoa do Espírito Santo, todo mundo tenha uma vida de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo, se entregue verdadeiramente para o Espírito Santo, deixe ele agir dentro de você. Tira todo o orgulho, todo o egoísmo, repreende todos esses sentimentos que só te maltrata, que só te destrói, que só te afasta de Deus. E se entregue para Deus, se entregue para Jesus, se entregue para o Espírito Santo.
E hoje eu desejo para você e para todo mundo que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo venha com o teu poder dentro de você, te convença das tuas falhas, dos teus pecados, te convença e encha você dos frutos dele, que você coloque em prática os frutos dele na tua vida. Espero muito que esse vídeo tenha falado ao teu coração, possa ter te edificado, que Deus possa ter ministrado no seu coração através desse vídeo. Amém? E não se esquece, se inscreve no canal, toda semana tem vídeos como esse, toda semana eu venho trazendo aquilo que Deus vem ministrando no meu coração, eu venho compartilhando aqui no meu canal e também lá no meu Instagram, tá? Se você não me acompanha lá, o arroba por Jéssica Santos, me acompanha lá no Instagram também, que vai ser uma honra ter você lá, é uma honra ter você aqui, amém? Um grande beijo, que Deus abençoe sua vida.